Hoje, pessoal, vocês vão conhecer um pouquinho da história desse cara aí, ó, Jack Youngblood. E se você acha que você é bonzão porque você toma algumas coisas e ficou forte na academia, e você joga futebol americano, e quando você dá uma pancada em alguém você é um másculo, e você acha que você mija longe, então assiste esse vídeo aí. No meio do século XX, a NFL era uma liga de jogadores bem violentos. Algumas das figuras mais intimidadoras em todos os esportes estavam ali nos campos. Porém, não sei se teve alguém mais foda do que o Jack Youngblood. O nome em si já é pesado. Tem muita gente que vai sempre lembrar dos 297 jogos de Brett Favre, que jogou sem sequer perder nenhum deles, falando que foi a forma mais motherfucker que a liga já viu. Porém, para quem conhece a sequência de 201 jogos do Jack Youngblood, aí sim isso é surpreendente. O cara só ficou fora de um jogo da sua carreira de 14 anos na liga, como um DE dos Los Angeles Rams. Jack Youngblood foi um jogador especial. Ele é membro do Hall da Fama e foi o capitão do Rams durante o final dos anos 70 e o início dos anos 80. Ele era incrível líder e, acima de tudo, ele era um badass em campo. Ao longo de sua carreira, ele lidou com uma tonelada de problemas de saúde. Então, antes da história principal começar, vamos falar um pouquinho de algo que aconteceu lá no final da carreira do Jack. Na temporada de 1981, nos treinos da off-season, ele começou a ter problemas no seu braço. Abre aspas. Não conseguia dobrar meus dedos, não dava para colocar nem meu relógio. Uma coisa assim era uma indicação de que algo talvez não estivesse muito bem. Falei com meu treinador que quase nunca tinha nenhuma reação e disse: tem alguma coisa muito errada comigo. Ele pulou da cadeira, ligou para o médico e uma coisa levou a outra e na mesma noite eu já estava no hospital. E quando ele estava no hospital, os médicos tiveram que remover um coágulo de sangue do tamanho de uma salsicha. Eles disseram para o Youngblood que era possível que ele nunca mais pudesse jogar futebol americano na vida dele. Ao contar para os amigos de time, os amigos de time começaram a rir e lembraram: lembra bem aquela época em 79? Em 1979, o jogo de playoffs divisional. É aqui que a história de Youngblood se torna uma lenda. O Rams estava enfrentando o atual campeão, o Cowboys, do Tom Landry. Não era uma tarefa fácil. Para ganhar do time de Dallas, era preciso jogar de uma forma basicamente perfeita. Então, no primeiro tempo de jogo, Youngblood está sendo bloqueado por este cara aí, ó. Ele vai para a direita e passa, o lineman imediatamente cai. Enquanto seu companheiro de time derruba o Youngblood, não dá para ver muito bem aí na imagem, mas ele cai em cima da sua própria perna, que acabou quebrando sua fíbula. Dá para ver que ele está sentindo muita dor. Ele disse que parecia que cada passo que ele dava, ele levava uma facada. Em uma pesquisa bem rápida, eu descobri que a fíbula carrega cerca de 17% do seu peso. Também controla um pouco da sua estabilidade no tornozelo. Então, fraturando, você pode até conseguir colocar algum peso em cima e ter uma movimentação um pouquinho limitada. O problema é que vai ser muito doloroso. É extremamente recomendado ficar de muletas quando se tem uma fratura dessas por pelo menos 6 semanas. Isso depois de fazer a cirurgia de correção da fratura. Abre aspas. Todos os médicos estavam me olhando e dizendo: não, 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 você não pode fazer isso não. E eu dizia: enfaixa logo e vamos nos preocupar com isso quando o jogo acabar. Ganhando, perdendo ou empatando. Aí será o tempo de se preocupar com isso. Não posso me preocupar com isso agora. Eu ainda tenho que pisar em campo, eu ainda posso correr. Pode enfaixar isso aí e me dar mais umas 2 aspirinas aí e eu vou jogar. Sabe se ele tomou aspirina ou algo mais forte. Mas mesmo assim, o homem estava de volta em campo com um osso quebrado na sua perna. E não foi de todo ruim quando ele estava lá não. Talvez pela sua coragem e força de vontade motivou seus companheiros de time e o Rams venceu aquele jogo. E se classificou para a final de conferência. Doideira, né? O cara jogou com uma perna quebrada. Não, não acaba aí. Ele participou de todos os treinos naquela semana e ainda jogou a final de conferência. E o Rams ganhou de novo. E jogou o Super Bowl. São 3 semanas jogando com a perna quebrada. Que tal isso então? Ele jogou o Pro Bowl uma semana antes do Super Bowl.
E hoje os jogadores fazem corpo mole para jogar o Pro Bowl. As condições são diferentes para quem pratica o esporte lá fora e pratica aqui dentro. Mas isso demonstra que o cara queria ganhar de qualquer custo, ele queria ajudar o time dele. Aqui a gente vê pessoas que praticam futebol americano se desmotivando por porque ninguém fala comigo, eu não tenho muitos amigos, o pessoal sai para se divertir e não me convida. Então tá na hora de você começar a pensar se você ama o futebol americano e ama o time que você está jogando, ou você só gosta. Se você só gosta, pratica de qualquer forma ou então vai pra torcida. A torcida o pessoal bebe cerveja é porque eles gostam, eles estão lá porque eles assistem e eles gostam. Agora, se você ama, se você é apaixonado pelo esporte, tanto para praticar quanto para consumir, então você leva ele mais a sério. Entendeu? Eu não vou falar para ninguém aqui no Brasil jogar de perna quebrada, até porque não ganha o salário de um jogador da NFL. Mas na hora que você for faltar em um treino, ou um treino online que tem muito por aí, pensa nesse cara. Pensa se ele faria isso. Olha só a cara desse sujeito. Em uma entrevista de 2013, ele foi perguntado se ele sentia, o que ele sentia sobre as lesões. Na verdade, o assunto era sobre o Jason Pierre-Paul. Se ele devia parar após perder um dedo e duas metades de outro dedo em um acidente. O Jack disse: ele vai jogar. Não é sobre você, é sobre o seu time. E quando ele foi perguntado se entenderia se Jason Pierre-Paul decidisse se aposentar, ele disse que não ia entender, pois queria ver ele tentar. Dá para entender a postura dele como capitão e líder emocional dentro e fora de campo por toda a sua carreira. Para quem não sabe, Jason Pierre-Paul foi campeão agora do último Super Bowl de 2020 com o Buccaneers. Então realmente o cara foi até o final. Então, talvez se hoje o seu time não ganhe jogo, talvez se você não ganha nada, eu não estou falando só do esporte em si, mas tenta mais, tenta até o final. Tomei uma pedrada, vai assim mesmo, não para. É esse o tipo de cara que eu quero para minha defesa.